Pastor Adolfo Sarmento, 50 anos de ministério, um legado para as próximas gerações. Fazer história é deixar sua marca no mundo. É ir além de simplesmente viver a vida. É comprometer-se e doar-se por uma causa maior. É negar a si mesmo, buscando sempre o propósito da sua existência. Viver, sonhar e realizar é um presente de Deus. Deixar um legado às próximas gerações é uma escolha pessoal. Em 3 de maio de 1943, na cidade de Bauru, nasce Adolfo Bezerra Calife Sarmento, filho primogênito de Juraci e Milton Sarmento. Amigo e parceiro de seus irmãos Paulo de Tarso e Marco Aurélio e do primo Amauri. Recebeu Jesus Cristo como seu Salvador em 1962, na Igreja do Evangelho Quadrangular da sua cidade natal, através da pregação de seu pai na fé, pastor Jaime Palharim. Sei que este dia é um dia muito importante para você e para aqueles que o conhecem como um grande evangelista. Estou lembrado do tempo em que você, lá na cidade de Bauru, foi alcançado pelas mãos poderosas de Jesus Cristo. E também me lembro muito bem da sua mãe, quando ainda Deus a usava poderosamente, e ela teve aquela visão gloriosa quando viu você e eu anunciando o Evangelho de Jesus. Ela dizia que via 2 martelos batendo, 2 martelos trabalhando, e foi isso que Deus nos concedeu durante alguns anos, quando fazíamos aquela mensagem de ping-pong, a mesma mensagem com 2 pregadores. Falamos e pregamos pela televisão, em muitas emissoras de rádio, e hoje eu trago os meus parabéns para você, porque completando 50 anos de ministério, anunciando esta palavra poderosa de Jesus Cristo, não tenho dúvida nenhuma que a alegria do seu coração é a alegria do meu coração e de todos aqueles que o conhecem. Sei perfeitamente que a palavra de Deus nos ensina que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará um dia com alegria, trazendo consigo o resultado dos seus esforços. Assim, pastor Adolfo, quero parabenizá-lo nesta data. Parabenizar também a Fátima, sua companheira, sua esposa, suas filhas e genros, e que toda a sua família e sua querida igreja sejam abençoados poderosamente, não somente hoje, mas todos os dias em que você estiver ministrando o Evangelho. Um abraço desse seu pai na fé e que Deus continue usando maravilhosamente para a glória de Jesus. E logo depois, juntamente com toda a sua família, foi batizado no Rio Batalha. 3 meses depois, já estava pregando e evangelizando nas praças e cultos residenciais, junto com a mocidade e grupos de oração. Evangelista, diácono, missionário, desenvolveu seu ministério com amor e dedicação. E 3 anos após sua conversão, abriu a primeira obra como pastor na cidade de Botucatu. Pastor Adolfo, paz seja convosco.
Como é bom participar desse momento na sua vida, 50 anos de ministério. Que alegria para nós, né? Nós nos conhecemos jovens aqui na igreja, e você, com a sua família, quando veio aqui para a igreja, foi uma bênção acrescentada na igreja. Eu me lembro que a sua família era conhecida como a família que tinha a padaria. E vieram juntamente conosco nos abençoar, acrescentar para a igreja mais e mais. Que alegria esse ministério profícuo que você tem, de jovem daquela época, participando conosco aqui na igreja. Eu tenho uma lembrança de você, eu vou falar agora quando você esteve para fazer o primeiro programa Visita ao Seu Lar, na Bauru Rádio Clube, juntamente com o pastor Jaime Palarim, que ele havia convidado você para participar. Não sei se você lembra, eu trabalhava na Cesta de Natal Amaral, ali no centro da cidade, e você passou por lá e falou para mim que estava meio preocupado porque você ia fazer a primeira ministração do programa Visita ao Seu Lar na sua vida. Aí você comentou comigo que queria testar a sua voz, e você falou para mim, como que eu faria? Eu falei, eu tenho um gravador aqui, tá lembrado? Aí eu peguei um gravador, aqueles gravadores daquela época que parecia um tijolo assim, né? Ele pegou o gravador, entrou lá no banheiro e gravou uma mensagem. E depois ouviu a mensagem e falou, ficou bom, Valdir? Eu falei, ficou bom, mas vai tranquilo, você desinibido, você vai, pode ter certeza que vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Pode começar, tá gravando, né? Então, quando anunciaram no rádio que o Adolfo Salmento estava pregando na Vila, como que fala? Na Vila Seabra, então aquele dia eu chamei minhas meninas e nós fomos. Eu já tinha precisado e aquele dia eu estava desesperada de abandonar tudo por causa do meu esposo. E eu fui revelada por ele. E ele falou, se você não vir aqui na frente, eu vou te buscar onde você está. E daquele dia que ele orou por mim, que ele viu o desespero que eu estava, eu estou até hoje na presença de Deus. Oh, glória. E já tenho recebido muita bênção. E já faz 40 e pouco, 45, uma coisa assim, que eu estou na presença de Deus. Eu, meus filhos e a minha casa serviremos o Senhor. É uma alegria assim imensa poder estar falando de algo que eu tenho na minha lembrança, do nosso batismo, dia 19 de agosto de 1962. Toda a sua família, sua mãe, seu pai, o pastor Paulo, Marco Aurélio. Eu me lembro claramente da sua família, quando a sua família chegou para Jesus, embora eu fosse uma garotinha. Na foto do batismo, com todos que batizaram naquele dia, eu sou aquela garotinha, a menorzinha, que está do lado do Marco Aurélio. É Marco Aurélio, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você permaneceu firme na presença do Senhor, assim como eu, que posso dizer, né? Nós podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós temos esta alegria. Muitos se perderam pelo caminho, mas nós permanecemos. E é interessante a lembrança que a gente tem. Quando você fazia trabalho com a mocidade, e que eu tinha a oportunidade de estar presente, como a sua família tinha uma padaria,
eu sempre pedi um chocolate. E você dizia que o chocolate tinha derretido no seu bolso. E essas coisas ficaram marcadas na nossa memória. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela sua vida, que Deus te conserve até o final, firme e forte, anunciando que Jesus voltará e anunciando a salvação. Que Deus possa te abençoar grandemente. Pastor Adolfo Sarmento, eu sou José Batista, um dos membros da missão que o senhor abriu em Penápolis em 1965. Naquela época, o senhor era um jovem e eu era um adolescente. O senhor chegou em Penápolis juntamente com a obra A Volta de Cristo, do missionário Josias. Fez um trabalho maravilhoso na cidade, onde os paralíticos foram curados. Tínhamos na igreja as muletas dos paralíticos. Se o senhor se lembrar, o trabalho foi aberto num quintal, debaixo de uma parreira. Todos os dias haviam cultos onde milhares de pessoas foram curadas e abençoadas. Em abril de 1966, juntamente com o pastor Jaime Palharim, foi feito o primeiro batismo, onde 136 almas se entregaram e foram batizadas ao Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus porque o Senhor foi um instrumento do Senhor para que eu aceitasse o Senhor Jesus e fosse batizado, juntamente com meu pai, com meu irmão caçula e com minha irmã de criação, que hoje já está com o Senhor. Da mesma forma, meu pai já está com o Senhor. Mas eu permaneço nesses 48 anos que se passaram, firme e forte, e agradeço a Deus e peço a Ele que o abençoe, que o Senhor continue sendo uma bênção na vida de todos aqueles que passaram juntamente com o Senhor. Amém. Mando um abraço para o pastor Sarmento, e não sei se ele se lembra de mim. Meu marido é o Dorival Bataiola, que tocava na banda, e eu acredito que ele se lembre bastante dele. Eu fazia parte da mocidade, a gente participava dos cultos juntos, nas praças, e foi uma época muito boa. Oi, pastor Adolfo, que alegria, que prazer imenso, nesse dia tão festivo, tão especial, para o Senhor, para nós, seus amigos de ministério, e para o nosso Deus, que tem tido esta grande oportunidade de tê-lo como obreiro especial, valoroso, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E nesses 50 anos de ministério, por onde o Senhor passou, eu sei, pois aqui na minha igreja temos vários depoimentos de fé, como o Senhor teve a oportunidade de ouvir alguns homens e mulheres que começaram juntamente com o Senhor, que presenciaram o milagre, a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu hoje, como pastora, com muita alegria, pela vontade e misericórdia de Deus, pastoreando esta igreja maravilhosa, primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Bauru, a nossa querida Bauru, onde o Senhor teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me em tuas mãos. É com muita alegria que eu estou neste momento dizendo: pastor, parabéns. Primeiramente, eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz e até surpreso em ter esta oportunidade de poder enviar uma palavra ao pastor Adolfo Sarmento. E hoje, juntamente com sua família, na cidade de Rio Claro, dedicando o seu tempo completamente à obra de Deus. Estou aqui nas mãos, Adolfo, com
este cartão que fala dos 50 anos de ministério, mas o que me chama a atenção não são apenas os 50 anos, mas algumas fotos que mostram aqui como você era quando você chegou à Igreja do Evangelho Quadrangular em Bauru. Me lembro daqueles momentos de oração, quando a gente ia nos vigílias, aqueles momentos de oração na igreja, aquelas viagens que a gente fazia, Pederneiras, Agudos, Pratânia, Botucatu. Tive o prazer de acompanhar o Adolfo Sarmento quando ele abriu a nossa igreja em Botucatu, lá pelos idos de 1963, 64. E eu ia lá, tanto eu como o Paulo Sarmento, e o Adolfo ia lá pregar. Era jovenzinho ainda quando ele já se dedicava. E assim outras viagens, aquelas viagens que a gente fazia sonhando com o ministério, sonhando com as almas, sonhando com o futuro. Eu, pastor Adolfo Sarmento, Adolfão, pastor Antônio Genário, o Toninho, né? Adolfo Sarmento chamava o Antônio Genário de Toninho. E o Paulo. Íamos, muitas vezes, nós quatro, viajar ali para Agudos, enfim, para Piratininga, para Duartina, aquelas cidades todas em volta de Bauru, sempre sonhando com o ministério, sempre fazendo planos. E hoje, eu até com uma certa emoção, estou aqui, Adolfo, para te homenagear, porque se existe alguém que tem uma vida inteiramente dedicada à igreja, à obra de Deus, é o Adolfo Sarmento. Inclusive, já algumas vezes, eu já tive conversa séria com o Adolfo. E o Adolfo tem que se preocupar com a sua vida pessoal também. Se preocupar com a sua saúde. Se preocupar também com a sua família. Não é só com a igreja, só com o ministério. Mas a dedicação dele é total à obra de Deus. Portanto, Adolfo, nestes seus 50 anos de ministério, relembrando todas aquelas nossas histórias, vendo aqui em minhas mãos essas fotos, né? Lembrando aqui, me vem à memória aqui agora a imagem da saudosa irmã Juraci, do irmão Milton, né? Com aquela paciência, aquela tranquilidade com que ele aconselhava a gente, e a firmeza da irmã Juraci, que era sua mãe, que estava sempre presente no seu ministério, no ministério do Paulo, e ajudando a todos de um modo geral na igreja. Então eu fico emocionado e fico feliz, Adolfo, de trazer aqui um abraço para você e eu sou admirador do seu trabalho pela sua dedicação, porque você não é um mercenário, você é um pastor de verdade, pastor que trabalha pelo reino, que trabalha pela obra de Deus. Que Deus abençoe você, toda a sua família, e que você continue dessa maneira, inspirando muita gente a também permanecer no ministério, dedicando a sua vida totalmente, integralmente à obra de Deus. Parabéns, Adolfo. Parabéns pelos 50 anos de ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que prazer estar aqui, hein? Poder falar a respeito do meu pai, né? Adolfo é meu pai na fé. Eu vivi uma vida, 32 anos sem Deus neste mundo. 32 anos religioso sem Deus. Uma vida muito devassa. Quando Adolfo chega na cidade de Piracicaba, foi um grande avivamento. Curas divinas, os demônios sendo expulsos, muitas maravilhas acontecendo, e eu fui achado
por Deus, através da oração do pastor Adolfo, que primeiro foi a minha esposa que foi receber a oração e receber a bênção de Deus deste homem maravilhoso, do qual ela foi liberta. Ela era cometida por espíritos malignos, ela foi liberta. Meu filho foi curado, meu filho foi abençoado. E eu não ia à igreja, mas vendo as maravilhas que aconteceu na minha casa, eu também fui. É interessante que existem muitas coisas boas que acontecem na vida da gente neste mundo. E uma das coisas boa, maravilhosa que aconteceu na minha vida foi conhecer o pastor Adolfo Sarmento. Deus mudou a minha vida. Eu recebi a bênção de Deus e me transformei. Deus fez um grande milagre na minha vida. Me transformou, me trouxe uma nova vida. Eu que pensava que estava vivendo uma vida bem, mas não percebia que eu estava indo para o inferno com aquela vida que eu estava vivendo. Fui completamente libertado, abençoado, e Deus usou poderosamente pastor Adolfo. Fui batizado nas águas. Isso foi na década de 70, 76 para 77, e Deus abençoou de uma maneira muito maravilhosa a minha vida, que até hoje eu não posso esquecer um dia somente desse meu paizão na fé, sua família maravilhosa, a missionária Fátima, o Daniel, a Raquel, a Ana Paula, uma família maravilhosa. E estivemos unidos todos estes tempos, e estou aqui, pastor, para dizer: Deus continue te abençoando. Parabéns pelos 50 anos de ministério. Eu acredito que muitas pessoas, como eu, estão sendo abençoadas. Acredito, vejo o quanto Deus continua usando da mesma forma. Um abração e feliz aniversário de ministério. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Hoje é um dia que estou muito feliz. Quero falar de um homem de Deus, um homem que foi, que é e será um profeta de Deus. Este homem é missionário Adolfo Sarmento. Para que não dizer um apóstolo Adolfo? Há 37 anos atrás, este é o profeta, me batizou lá na Horto Florestal em Tupi. Ele me batizou. E eu quero agradecer a Deus por você, apóstolo, porque você lançou a semente no meu coração da palavra de Deus. E hoje, com muita alegria, eu te agradeço. Estou sabendo que você está completando 50 anos de ministério. É uma dádiva de Deus. Você foi escolhido do ventre da mãe. Por isso eu te agradeço de todo o meu coração. Pastor, você pregou a palavra para mim, e com muita alegria, aquela palavra penetrou no meu coração. E hoje, pastor, em nome de Jesus, aqui em Rio das Pedras, onde teu filho da fé batizou mais de 2.000 pessoas, são seus netos da fé. Por isso eu quero te agradecer, pastor. Na cidade de Piracicaba, permaneceu por 6 anos, onde construiu igrejas em toda aquela região. Realizou a obra de Deus de forma grandiosa, levando milhares a Jesus.
e realizando um grande movimento naqueles dias, e seus frutos permanecem até hoje. Eu era bem menina quando aqui em Piracicaba nós ouvimos falar que estava tendo grandes reuniões e concentrações de fé na rua Cristiano Cleopá. Então nós fomos até lá e você, pastor Adolfo, me apresentou Jesus. E foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, é ter conhecido Jesus. E com o passar do tempo eu descobri o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é maravilhoso. E neste mesmo lugar eu conheci meu marido, o Wilson, que infelizmente não está mais entre nós. Mas ele já desfruta do que nós mais almejamos, que é ver Jesus face a face. E se ele estivesse aqui conosco, com certeza ele faria jus às minhas palavras. Ele diria: nós somos por demais de privilegiados, por fazermos parte da sua história, pastor Adolfo, da sua trajetória ministerial. Nós pudemos estar assim bem envolvidos com a obra de Deus. Pudemos estar assim envolvidos na música e realmente nós nos doamos. A gente pôde assim realmente se doar para as coisas de Deus. Mas nós estamos assim hoje bem felizes, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebração. Comemoramos 50 anos do seu ministério. Então eu tenho certeza que hoje está sendo feito um memorial em agradecimento ao grande eu sou, por todas as coisas que o Senhor fez através da sua vida e de coisas ainda que Ele ainda vai fazer. Obrigada, pastor Adolfo, por ser meu pai na fé. Obrigado por ser referência para a minha vida, para as nossas vidas. E nós te amamos muito. Um beijo grande no seu coração e parabéns. Constituiu uma linda e abençoada família ao lado de sua amada esposa e auxiliadora no ministério, pastora Fátima Zeminian Sarmento. Seu maior tesouro, suas filhas, filho, genros, nora, netos e neta. Há 35 anos, na cidade de Rio Claro, o pastor e missionário Adolfo Sarmento, com toda a sua família, engajados na obra de Deus, levantou 23 templos, entre eles a tão querida Catedral da Bênção, levando muitos filhos na fé, que tornaram-se pastores e servos valorosos do Senhor Jesus. Há 15 anos, como conselheiro nacional, ao lado de pastores e conselheiros valorosos, sob a direção do presidente nacional, Mário de Oliveira, que além de amigo, é também conterrâneo do pastor Adolfo nos tempos da juventude na cidade e igreja em Bauru. 3. Olá, Adolfo. Tudo bem? 50 anos, hein, cara? Que bênção.
Eu me sinto honrado em participar dessa solenidade, porque é uma vitória muito grande e Deus sabe disso. Me sinto privilegiado, Adolfo, porque entre os pastores de renome, eu fui escolhido para fazer o seu casamento, as bodas de prata, e apresentei alguns de seus filhos, numa época tão difícil para a igreja, não, Adolfo? Como é difícil encontrar homens e mulheres que tenham uma visão real do que é ser pastor. Vemos hoje o Evangelho sendo solapado em sua base, que é a simplicidade e a objetividade do reino de Deus. Onde ser pastor, ou ter o título de pastor, é sinônimo de ser mercenário. Homens e mulheres que se venderam, fazendo da igreja uma indústria, e o rebanho massa de manobra. Dou graças a Deus, Adolfo, porque um dia a sua família passou a fazer parte da nossa família. Isso faz mais ou menos 49 anos. Quando minha mãe, ela foi curada de um câncer. Era no útero essa enfermidade. E eu me lembro bem, Adolfo, foi numa reunião de oração, a sua mãe, irmã Juraci, ela teve uma revelação dessa enfermidade. E você orou por ela. E o amor de Deus foi tão grande, a misericórdia de Deus foi tão grande. E ela foi curada. E a partir daquele dia, as nossas famílias se uniram em prol do Evangelho. Hoje, Adolfo, você completa 50 anos de ministério. Uma vida. E eu vejo em você, Adolfo, a mesma pessoa. O mesmo pastor que ama e sofre pelas suas ovelhas. Você não se desviou dos objetivos da sua mocidade quando você foi chamado para o ministério. E nesse momento, Adolfo, eu desejo a você, a Fátima, sua família, a igreja, parabéns. Parabéns e muitos anos ainda para trabalhar em prol do reino. Para que um dia nós possamos ouvir do Senhor Jesus: entra, servo bom e leal, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Me sinto muito honrado. Me sinto muito honrado. E eu digo a você hoje, com o mais profundo do meu coração: Deus te abençoe, Adolfo. Deus te abençoe. E acrescente muitos anos de vida para que você possa ganhar muitas almas para o Senhor. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. O jubileu de ouro do Ministério Adolfo Sarmento é motivo de festa e muita alegria para todos que participaram e participam dessa linda história e que hoje podem celebrar os frutos de uma vida dedicada ao reino de Deus e a Jesus Cristo, o único Senhor. Parabéns, pastor Adolfo Sarmento, por esses 50 anos servindo e adorando a Deus e fazendo história.